Olá, você está assistindo o especial analisando A Guerra dos Tronos, primeiro livro da série Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin. A gente está descascando mesmo. Seja muito bem-vindo se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas. E esse é o 6º episódio dessa série, então fica ligado aqui embaixo no box de descrições que tem o link dos vídeos anteriores. A gente tá lendo A Guerra dos Tronos, ou no meu caso, relendo A Guerra dos Tronos, de 5 em 5 capítulos. Tem vídeo aqui no canal analisando e conversando sobre cada 5 capítulos. No vídeo de hoje a gente vai ter o 5º capítulo do Ned, do Eddard, o 4º capítulo do Jon Snow, o 6º capítulo do Eddard, Ned, o 5º capítulo da Catelyn e o 2º capítulo da Sansa. Nesses capítulos do Ned, né, do Eddard, esses dois que vão seguir aqui nesse vídeo, nesses próximos 5 capítulos, a gente vai ter aqui a parte Agatha Christie de A Guerra dos Tronos. Porque o George R. R. Martin, ele coloca o mistério, quem matou Jon Arryn e por quê, né? Que trama, que intriga é essa? O que que Jon Arryn sabia que ele foi envenenado? Ele foi envenenado ou ele não foi envenenado? Então o Ned já tá avançando nessa investigação. Na verdade, ele tá seguindo os passos do Jon Arryn. Agora, uma coisa importante pra gente observar aqui é que o Ned, ele é muito ingênuo, né? Vamos lembrar dos capítulos anteriores, o que fala de Porto Real e da corte dos 7 reinos. É que ali é um ninho de víboras. E Ned, ele vai conversar com as pessoas sem esconder que ele tá investigando. Fica claro que ele tá fazendo o que o Jon Arryn tinha feito lá atrás. Quarto capítulo do Jon Snow, e quem é que chega na história? O Sam. E o Sam chega para dar assim tantos ensinamentos pra gente. Esse capítulo é tão rico porque a gente já percebe ali o caráter do Jon Snow, o espírito de liderança do Jon Snow. E será que, assim, a reflexão, será que a coragem está associada a lutas e batalhas? A primeira frase linda que a gente ouve é a frase que diz assim, que o Sam, ele é bem autêntico, ele não vai ficar aceitando receber porrada o tempo todo, ele não nasceu para aquilo ali. Então ele já se rende bem rápido. E quando o Jon interfere na luta e vai defender o Sam, ele diz assim, ó: não há honra em espancar um adversário caído. E são essas coisas que faz o Sir Alliser Thorne, lá da muralha, que é o comanda ali a parte de batalha da muralha, fica cada vez mais pé da vida com o Jon. E olha só como o Jon já desperta assim um espírito de liderança. Voluntariamente o Pip e o Graham, eles vão ficar do lado do Jon nessa defesa aí do Sam. Aí é o que faz a gente pensar assim, eles foram defender o Jon assim, junto com o Jon, pelo carisma do Jon ou pelo senso de justiça da frase que o Jon fala. E quando a força física se junta com a inteligência, a gente tem um prato cheio aí, porque o Jon, ele sabe que fisicamente ele é mais fraco que o Haldor, que é brutalmente forte, mas ele vai utilizar a inteligência desse lado. Olha, convívio com Tyrion, será que ajudou ele? Acho que sim. E ele vai dizer, olha, eu já sei o que eu tenho que fazer. Ele tem um pavio curto, ele não tem uma paciência muito boa, então eu vou ficar aqui me desvencilhando dele na luta. Quando ele perder a paciência, quando ele perder a razão, eu dou um golpe e derrubo ele. E é isso que dá certo. O que faz Jon Snow ter, assim, crescer uma amizade com o Sam só em um capítulo? Acho que eu percebi assim, que a primeira coisa foi a curiosidade de dizer assim, o que faz um homem daquele jeito ter vindo parar ali na muralha como o Sam? Gente, por que ele tá ali? Ele é gordinho, ele não luta bem, ele tem medo, e o tempo todo o Sam tá com medo de tudo, e ele se autoproclama um covarde. E tem uma frase que ele diz, né, que tipo de homem se autoproclama
proclama um covarde. Essa curiosidade e o fato do Sam já demonstrar ser um homem honrado, eu acho que atrai, sabe? O Jon tem muito do Ned Stark e isso faz com que ele tenha a tendência de fazer amizades com pessoas que sejam parecidas com essa coisa da honra dos Starks. A história do Sam é uma história muito comovente. O fantasma, na hora que ele tá sempre chorando ali naquela muralha, que terror deve ser isso pro Sam. E o fantasma vai lá acalentar lambendo o rosto do Sam. E Jon cada vez mais fica assim encantado com esse rapaz. E olha só, nesse mundo de A Guerra dos Tronos, como é que pode sobreviver sendo que nem Sam? Mas a gente vai descobrir. O Tyrion já deu uma dica lá atrás, tá? Como é que o Tyrion sobrevive? Pela mente. E a gente vai ver a trajetória do Sam aí. O Sam, ele mesmo fala quais as coisas preferidas dele: dança, gatos e livros. E repara se o Sam não tem um quê de Arya. O Sam, Arya Stark, sim, ela. O Sam, ele é obrigado a ser alguém que ele não é. No caso do Sam, foi tudo muito trágico, porque a família dele, ele não tem o Ned Stark como pai. E a gente volta lá no capítulo que o Ned Stark já deixou a Arya treinar com a agulha. A postura do Ned com o Bran também lá atrás, quando ele tentava escalar. Perceber a adequação que tem o filho para que ele possa se proteger da forma, ainda que não dentro das tradições e dos costumes ali de Westeros, mas que pelo menos seja de uma forma que traga um certo conforto para ele. E o Sam é tão maltratado que depois que a família dele tem o segundo filho, né, ele é mandado para a Patrulha da Noite justamente por isso, né? Eles não têm coragem de matar, mas é como se fosse um expulso, né? Ele é expulso. E olha aonde aparece a coragem de Sam. Quando ele conta isso tudo, as atrocidades que ele vive, o profundo sofrimento que ele vive, ele não chora. Lembra que a gente já conversou aqui no canal Comparando Livros sobre, se eu não me engano, foi o vídeo do Frágil Toque dos Mutilados. Dá uma olhada lá se tiver curiosidade. Tem a violência física e a violência mental. O Jon, né, o Sam foi violentado das duas formas, né? O Sam, ele foi, de certa forma, torturado fisicamente pela família também, além da questão da violência mental, né, de tudo que ele passa. E olha como o Sam, ele consegue ter realmente uma fragilidade para as coisas físicas do lugar, porque ele tá sempre pensando que ele vai ser atacado de alguma forma, que ele, quando ele luta, ele não tem esse dom. Mas quando ele a potência e o positivo dele, quando ele conta uma história tão dura que ele tá passando com a vida dele, mesmo assim ele permanece sem chorar. Aquilo ali foi um sinal pro Jon, eu achei, sabe? O que vocês acharam? Aquilo ali foi ele dizendo assim: olha, esse cara não é um covarde. E justamente precisa ter coragem para se assumir covarde. E esse cara, ele tá passando por isso tudo sem poder extravasar fisicamente, porque ele não tem o dom dessa coisa forte de homens dessa época, de lutar e de ferir os outros. Ele é um cara educado, ele é um cara dócil, e ele conta isso tudo sem chorar. Ou seja, a fortaleza que ele tem ao perceber isso tudo que está se passando com ele. Nesse momento é que Jon percebe o quão nobre Sam é. E Sam não é covarde. E a gente termina o capítulo com chave de ouro que Jon organiza. Você vê a liderança do Jon. O Jon já tá ali com o grupinho dele, ele já sabe como se virar ali dentro com o pessoal da Patrulha da Noite, porque Jon organiza tudo pra Sam não sofrer mais. E termina com a linda frase quando ele e Sam fica assim: poxa, mas por que você tá me ajudando? Por que isso aconteceu entre a gente, essa amizade toda? A Sam não é acostumada a receber afeto, a receber boas atitudes. E aí o Jon fala: não, nós não somos amigos, disse Jon, pousando a mão no amplo ombro de Sam. Somos irmãos. Aí Jon encontra em Sam o que ele perdeu lá com a família dos Starks. Mais um capítulo do Ned, estilo Agatha Christie. Eu também não encontrei tanta coisa para analisar, mas eu
encontrei um negócio interessante, né? Mais uma aula de administração pública. O que a gente vai ver? O Ned tá continuando lá a investigar, seguindo os passos do Jon Arryn, e é nesse capítulo que ele vai descobrir o Gendry. O Gendry, que é um menino que tá lá meio que escondido nas forjas. Ele é um bastardo. Ó, bacana como o Ned vai seguindo assim os passos do Jon Arryn. E o Ned, ele não tá afim de fake news, não. Quando ficam falando pra ele, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro, ele checa muitas coisas antes de sair espalhando por aí. Nessa coisa de ir seguindo os passos, andando ali pela cidade, né, por Porto Real, que é a cidade onde fica lá o castelo dos Sete Reinos, né, que mora a corte, o Ned já vai... tem uma mudança ali na cidade. O que tá acontecendo? Os exércitos, o exército, né, a guarda que protege ali a cidade já tá tendo dificuldades por conta do torneio da mão. O torneio que o rei Robert quer fazer em homenagem ao Ned. Gente, olha só, a cidade, né, o reino, ele tá quebrado. A gente já viu isso no vídeo anterior, a gente conversou, né? Péssima administração pública, rei Robert. Aí você vota nele se quiser um péssimo administrador financeiro, né? A gente tá compreendendo como é o reinado do rei Robert de capítulo em capítulo, né? Como ele libertou o povo ali de Porto Real por conta de um rei louco, mas chegou um rei que só quer saber de festa e de gastar o dinheiro da corte. Meu amigo, você, eu também, tá? Mas você que naquela sua cidade, sabe aquela festa que acontece na sua cidade, que chega aquele cantor super popstar pra festa, a cidade gasta horrores e todo mundo fica muito feliz porque tem aquela festa na cidade. Aqui também temos o carnaval, eu lembrei o tempo todo. O que a gente vai ver aqui? Toda a organização da segurança da cidade está comprometida, não tem gente suficiente para fazer a segurança. Está acontecendo muito assalto, muito roubo, muita briga. A cidade está cheia por conta do torneio, aquela festa que acontece, é assim mesmo. Eu me lembrei muito de uns tempos, até hoje isso acontece, mas quando chegava na época do carnaval, a gente tinha muitas essas discussões na sala de aula em como que algo que pode trazer dinheiro, riqueza, assim, para algumas pessoas que trabalham durante essas festas. Por outro lado, a gente via como que era como se fosse uma ditadura, obrigando todos a participarem da festa. Quem não está na festa não existe. E o carnaval aqui ainda é assim, e naquela época a gente discutia muito isso, como que nos bairros, nos locais afastados da cidade, atrocidades aconteciam e isso era maquiado pela administração pública. A gente vai encontrar isso aqui em A Guerra dos Tronos nesse capítulo com o Ned. A guarda, ela é direcionada a acompanhar o que está acontecendo no torneio. O que está fora do torneio não existe, e as pessoas estão sofrendo a consequência disso, mas elas estão felizes porque elas vão ter o pão e circo. E aí, olha só que assunto espinhoso esse. O Ned, ele é o homenageado. Ele fica numa situação, meu Deus do céu, que ninguém entende, especialmente quem tá lá com o rei Robert, né? E o rei, como ele pode dizer que isso compromete as finanças? É aquele cara da sua cidade que fica falando isso também. É aquele cara chato da Copa do Mundo. A gente faz isso, né? Pô, a Copa do Mundo, os estádios, as empresas, as parcerias públicos-privadas, que o dinheiro público tá indo embora, não tá tendo, de certa forma, tá tendo um descaso da administração pública. É o Ned. É esse cara que vai no jornal fazer uma crônica contra a festa da sua cidade. E o pior, que a festa é pra ele. Então ele fica assim, poxa, você tinha que se sentir honrado, você tinha que estar gostando de ser homenageado na festa. Como é que você está dizendo que está gastando com isso, que tem que organizar a segurança dessa forma e tal? Então é espinhoso para ele não pode nem demonstrar o que ele está realmente sentindo. Então ele fica tendo até que engolir algumas coisas que ele acha aquele torneio absurdo, que não era para tá acontecendo. Até para a população, falar que não vai ter o torneio é absurdo também, porque a população quer a festa.
Percebe como o George R. R. Martin colocou uma analogia bem interessante com nossa administração pública, assim, nos dias atuais? É incrível. E mais uma observação desse capítulo é o Renly e o Stannis. Os dois são irmãos do rei Robert. O Renly, o Ned até já comenta, né? Ele é muito parecido com o rei Robert quando era mais jovem. O Renly, ele é muito vaidoso. Repara que nesse capítulo ele fala quanto ouro ele tá comprando. Tá comprando não, ele usa, né? E ele quer chamar a atenção da Margaery. Mas a Margaery, ela tem um irmão chamado Loras, que é um cavaleiro assim muito bonito. A gente vai ver ele mais pra frente no capítulo da Sansa. E o Stannis, ao contrário, quando o Ned vai lá olhar nos bordéis, né, fazer os caminhos do Jon Arryn pelos bordéis da cidade, ele fica sabendo que o Jon Arryn fez isso com o Stannis. E o Stannis parece que já é mais sério, ele não gosta de entrar, ele é contra os bordéis, né? É um cara que talvez, se ele governasse, eu fiquei pensando quando eu tava lendo, né? Se ele governasse, eu não sei se também ia dar certo, sob o ponto de vista da ótica das pessoas ali, porque eu acho que ele ia ser um cara mais focado no que deve ser um gestor público, aí depende da ótica de cada um. Do meu ponto de vista, acho que tem que ser assim, né? Um gestor público responsável, ele ia, talvez aí, não sei se ele seria talvez radical, talvez pode ser que se fosse um ditador também, mas acho que todos eles acabam sendo, porque eu acho que ele ia aniquilar a prostituição, ia tomar atitudes radicais também. Mas por outro lado, parece que era um cara mais consciente com relação a essa parte financeira. Eu acho que ele já não tem aquela coisa de aproveitar a vida do Robert e do Renly. E mais pra frente, né, como nos outros livros o Stannis vai aparecer, é interessante prestar atenção no comportamento dele agora na Guerra dos Tronos. Nesse capítulo da Catelyn é o capítulo que ela tá indo lá pro ninho da águia se encontrar com a irmã dela, Lysa, que era a esposa do Jon Arryn. Ela quer saber mais sobre essa questão dos Lannisters. Ela quer ajudar o Ned na investigação, muito por conta do que aconteceu com o Bran, né? Que teve a tentativa de assassinato com a adaga. Na cabeça dela, o Tyrion Lannister, que era o dono da adaga, que tentou matar o Bran. Nesse capítulo, o que eu achei interessante, assim, foi... Catelyn é também um capítulo meio, assim, um pouquinho de tensão, assim, porque Catelyn, ela não pode ser descoberta. Ninguém pode saber que ela tá indo para se encontrar com a Lysa. Nesse caso, ela sim é mais discreta que o marido, né? Todo mundo tá tomando o maior cuidado ali para proteger, para que ela fique passando como uma cidadã comum. Inclusive, pessoas até que deveriam conhecê-la não conhecem, porque ela tá sempre com aquele capuz, com olhos para baixo. E outra coisa que me chamou a atenção foi como que Catelyn, ela é movida por uma nostalgia de querer voltar a terras que ela cresceu, né? Ela viveu ali quando criança, ela vai passando pelo lugar próximo dessa região de Correr Rio, em que ela foi criada ali com o pai. O pai parece que tem problema de saúde, e ela ali tenta, pensa muito que ela gosta mesmo dali, né? Ela não, desde o primeiro capítulo da Catelyn, a gente até conversou aqui, ela não gosta do norte, dessa coisa do frio. Nesse capítulo a gente percebe como o norte é visto, né? As pessoas no norte são, porque quando eles chegam naquela estalagem, eles estão ali, né, sem chamar muita atenção. Existe um rapaz que toca a harpa, e a cabeça da Catelyn até pensa que as mãos dele que tocam harpas deveriam estar empunhando uma espada. Então é como se um homem que canta para ela, que canta e toca instrumento, soa como algo estranho. E ele falando que ele tá todo mundo indo pro torneio lá, tá uma maior confusão nessa estrada que também vai dar lá em Porto Real, e ele diz que ele já tocou a harpa dele em vários lugares, mas que no norte ele não vai, porque ele diz que quando ele vai pro norte, as pessoas não querem ouvir, não querem se divertir, não apreciam assim a música dele. Eu fiquei pensando assim, como o norte, ele é um local em que as pessoas, primeiro, estão mais conectadas com a natureza e não estão muito na farra, e também por questões de físicas, né, por ser frio, as pessoas têm que ficar trabalhando, não tem tempo para ficar se divertindo.
Não sei por que ouvir música seria, mas enfim, nessa coisa meio medieval, né? Estaria mais focada nas canções, na farra. E o norte tá ali porque ele precisa se prover, ainda mais que o inverno tá chegando, é o lema lá dos Starks do norte, e eles também, por conta dos recursos, eles precisam estar produzindo o tempo todo. O próprio rei Robert, quando chega ao Winterfell, ele fala, poxa, como que a gente passa aqui, a gente vai indo para o norte, a comitiva do rei chega, as pessoas saem de casa, olham assim, mas não fazem aquela festa, aquela coisa, alegria, né? E países frios tendem mesmo, lugares frios tendem mesmo a energia das pessoas serem mais introspectivas, a energia ser mais fechada. Vocês notaram isso? Tyrion, quando chega no lugar, ele chega usando todos os recursos que ele tem. Ele é muito rico, ele tem a coisa da aparência, que todo mundo vai julgar ele pela aparência, então ele já chega, eu quero um lugar para dormir, tá aqui o dinheiro, então ele insiste, ele acha que o dinheiro vai comprar tudo. Os personagens aqui em A Guerra dos Tronos, eles não são assim unidimensionais, tá? Então eles não vão ser bonzinhos, assim, eu amo o Tyrion, mas o Tyrion tem essa arrogância, essa coisa também. Os personagens vão ser assim, ora a gente vai ver eles tomando atitudes boas, horas eles vão tomar atitudes ruins, com exceção, acho que do Joffrey, do Ramsay, eu acho que eles, a Cersei mais aí também atitudes ruins, mas eles são realmente complexos e pluridimensionais aqui. E a gente termina o capítulo com a Catelyn prendendo ele, né? Ai, parte o coração. O Tyrion, eu sempre tô torcendo pro Tyrion. Vamos ver se em algum momento da história eu não vou torcer pro Tyrion. E chegamos ao capítulo da Sansa, que é o capítulo do torneio. Esse capítulo é bem legal, porque aqui a gente vai ver mais Sansa sendo produto do que ela foi criada para ser, como ela entendeu os contos de fadas, que aqui, repara gente, todo o capítulo da Sansa ela vai dizer, isso assim não era como nas canções. Ai, que lindo, ele era como nas canções. Olha, a voz dele era como nas canções. Essa música era como nas canções. Essas pessoas, a nobreza, tudo como nas canções. Essas canções, nessa era medieval, era como as histórias eram passadas. Então, as canções, eu faço assim uma associação muito com nossos contos de fadas da Disney, tá? Que naquela época, né? É uma associação. Então, a Sansa, ela tá super empolgada com o torneio. Ela tá lá com a Jeyne Poole. É aí que a gente vai ver que a Sansa se empolga com o Sir Loras, que ele é muito bonito, ele é o Cavaleiro das Flores. E ele, inclusive, dá meio que um chavequinho nela lá, uma paquera, porque ele dá uma rosa vermelha pra ela e para as outras meninas ele tinha dado uma rosa branca. É como se a rosa pra Sansa fosse uma rosa especial. Mas é importante a gente prestar atenção também que tudo também aqui nas Crônicas de Gelo e Fogo tem muita intriga. Então eu fico assim meio de sobreaviso. Qual é a do Sir Loras Tyrell? O Sir Loras é irmão da Marjorie. E agora tem uma parte muito legal, que é a parte que o Montanha lá tem lá e mata um homem. O torneio, apesar de ser uma coisa assim de Westeros, eu acho interessante a gente pensar na cultura Dothraki, que tá lá do outro lado do continente, porque eles dizem que os Dothraki são selvagens, mas aqui no torneio é tudo muito violento e tem uma morte lá. E aí tem essa morte e tanto a Sansa quanto a Jeyne Poole nunca tinha visto uma pessoa morrer. A Jeyne Poole fica histérica, você vê que é outra sonhadora também, tem até que ser retirada do torneio. O que eu achei bacana foi interessante, né, bacana. A Sansa, ela não chora, ela não se comove, ela sente a morte do cara ali, mas ela aí é que vem a interpretação, eu queria saber a sua, né? Ela é como se ela sentisse, mas algo dentro dela faz perceber que ela deveria ter chorado, se comovido, mas ela não chorou. E aí fica, né? Sansa não chora porque ela já tá dentro dos costumes do sul. A Sansa tá emergindo nos costumes do sul, né? A gente viu no capítulo passado que ela já tá meio desassociada da família dela. Ou porque ela perdeu a Lady. Porque a Lady foi um baque na vida dela também. O que
que você achou? Eu acho que é como se fosse as duas coisas. Ela já tá endurecida com relação às coisas do sul e um pouco endurecida já com relação a uma morte, porque é em um torneio. E a parte A Bela e a Fera da Sansa com o Sandor Clegane? A gente tem o Gregor Clegane e o Sandor Clegane, o cão, que é o que tem um rosto, que a gente vai saber a história, como foi que ele ganhou aquele rosto daquele jeito, que história horrível. É o Sandor Clegane que fica sempre olhando a Sansa, e ele vai revelar uma coisa da Sansa espetacular. Como é que ele vai se chamar ela? Passarinho. E ele diz pra ela assim: olha, não venha comigo não, com essas frases prontas de comportamento. Lembra que a gente falou? A Sansa tem o agradiar. Ela vai agradar todo mundo, mas ela não consegue, ela acha ele horroroso. Por quê? Porque os deficientes, os gordos, os selvagens, os com a cara queimada, os feios, não estão nas canções. Ele foi bom e delicado, mas era mau e era tão mal educado. Quem é essa fera, né? Poupe-me dos seus elogiozinhos vazios, meninas. Ofereças aos seus senhores, não sou nenhum cavaleiro. Escarro neles e em seus juramentos. E ele completa: uma septã qualquer a treinou bem. É como um daqueles pássaros das ilhas de verão, não é? Um passarinho bonito e falante que repete todas as palavrinhas bonitas que eles ensinam a recitar. Essa é a Sansa. Um homem, um cavaleiro com o rosto queimado, que está fora das canções, é que conhece e sabe quem é a Sansa. Aí com essa, até o próximo vídeo. Conversa aqui embaixo, vou adorar.